Uma boa noite para todos. Nós, uma vez mais, rogamos a Jesus que nos abençoe nessa noite, que nos ampare, que nos ilumine e que nos inspire, acima de tudo, para recolhermos aqui a mensagem imortal do nosso Senhor Jesus Cristo e os desdobramentos através da doutrina espírita, que é a chave para o entendimento daquilo que o Cristo trouxe para nós. Então, que possamos nos abrir neste momento ao nosso entendimento, à nossa mente, para que nós possamos recolher esse material, para que possamos recolher esses ensinamentos que, sobretudo, têm o poder em nós de nos trazer consolação, esperança, de nos trazer equilíbrio, serenidade, a fim de caminharmos de uma forma mais segura dentro dos embates da vida, dentro das dificuldades que muitas das vezes nós enfrentamos e que falta-nos força. Possa preencher também o vazio que há dentro de nós, dentro de cada um de nós, entendendo a grandeza do Senhor, a grandeza do seu amor, da sua misericórdia. O tema, objeto dos nossos estudos dessa noite, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo de número 3, Há muitas moradas na casa do Pai. E este capítulo em si, ele por muitas vezes, quando nós olhamos ele ou lemos, perpassamos por ele, traz-nos, de certo modo, num primeiro momento, algo, de certo modo, até mesmo entediante. Por falar das diferentes categorias de mundos, de falar dos mundos habitados, das casas do Pai, mas há uma mensagem ali muito mais profunda, que é a mensagem da esperança, que nos enche de esperança quando nós então estudamos essas muitas moradas na casa do Pai, quando nós percebemos o quão grande a magnitude daquilo que o Criador nos fez e que aquilo que nos aguarda, a grandeza daquilo que nos aguarda, que por hora nós não conseguimos compreender, captar, mas é algo que nos aguarda, que nos espera com muito amor, com muito devotamento, que enche-nos de esperança. Então essa mensagem, e hoje nós vamos tratar especificamente dos itens 3, 4 e 5, intitulados por Allan Kardec como diferentes categorias de mundos habitados. Então nós vamos falar destes mundos, vamos falar das categorias desses mundos, os mundos superiores pelos quais nos aguardam. E para nós começarmos as nossas reflexões à noite, compete-nos recorrermos ao livro base da nossa doutrina, o Livro dos Espíritos, para compreendermos essas diferentes categorias de mundo habitados, para compreendermos como Allan Kardec e os Espíritos chegaram, ou Allan Kardec chegou nessa ideia, nessas diferentes categorias. Então, no capítulo 1, na verdade, no capítulo 3, da primeira parte do Livro dos Espíritos, intitulado Da Criação, no item Diferentes Mundos Habitados, na questão 55 em diante, Allan Kardec e os Espíritos então trazem informações acerca desses mundos. E na questão 55, Allan Kardec então questiona os Espíritos se todos os globos que se movem no espaço, se eles são habitados. Se são habitados, se existem seres vivos nesses diferentes mundos que povoam o espaço. E no qual os Espíritos respondem que sim, e que muito longe está do que o homem pensa de ser o único em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, todos os globos existem vida. Todos os globos são habitados. E o homem está longe do que supõe, do que pensa ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Nós, por muitos séculos, até hoje, muitos de nós acreditamos que não existe vida além da Terra. Não existe vida em outros órbitos. Não existe vida no universo e no espaço. Mas aí vem a doutrina espírita, a fim de nos trazer o conhecimento, a fim de nos ensinar acerca da grandeza da vida. Quando nós aprendemos a questão primeira de O Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas,
nós então podemos compreender a partir daí de que nada de que Deus fez é inútil. Nada. Tudo tem um objetivo, tudo tem um porquê, tudo tem uma utilidade. Tudo tem uma utilidade. Quando nós assim pensamos, quando nós duvidamos que isso acontece, que é uma característica da nossa imperfeição, duvidarmos a todo momento, questionarmos Deus, os acontecimentos, nós então colocamos em xeque a sua sabedoria. Nós então duvidamos, de certo modo, ou indiretamente, da sua sabedoria. Me recordo de um caso muito interessante de Divaldo Pereira Franco, quando foi ministrar uma palestra em outro país, e momentos antes de começar a palestra, cai uma chuva ali torrencial, impedindo, dificultando muitas das vezes de se chegar ao local da palestra. E então, Divaldo Pereira Franco então questiona mentalmente, né, o porquê daquela chuva naquele momento, já que muitos o aguardavam, já que era esperado ali um evento ali, a sua palestra, a sua chegada. Muitas pessoas iriam ver a sua palestra, ver a ele. Então Joana de Anjos aparece para ele e diz: pare de questionar a Deus a todos os momentos. E ele entende posteriormente que aquela chuva que caiu foi justamente para limpar a atmosfera e que então eles pudessem, os benfeitores espirituais, atuarem de uma forma mais eficaz. Uma vez que o nosso planeta e uma vez que muitas metrópoles do nosso planeta são marcadas por uma atmosfera muito pesada. Então cai aquela chuva torrencial justamente para isso, para limpar a atmosfera. E para que então os trabalhadores incansáveis do nosso Senhor, os mensageiros celestes, pudessem vir e então trazer o remédio necessário para cada pessoa que ali está. Para cada pessoa que ali está. Então nós temos esse hábito de questionar a Deus os acontecimentos e muitas das vezes nós questionamos desses mundos, nós não entendemos, nós não compreendemos, nós então achamos que não tem utilidade, o porquê, mas aí compete-nos o estudo, o esforço de irmos atrás, para que nós possamos então compreender, que possamos então encontrar o acalento para os nossos corações e a esperança necessária para seguirmos os nossos caminhos. Então, na questão seguinte, questão 56, Allan Kardec pergunta aos espíritos se a constituição física dos orbes, dos globos, que povoam o espaço são iguais. E os espíritos dizem que não. Nada se assemelham. Ele então, na questão 57, ele pergunta da constituição física dos seres, se diferem também assim como a constituição física dos globos. Os espíritos respondem que sim, também se diferem. Do mesmo modo que aqui para nós, os pássaros foram feitos para viver no céu e os peixes existem para se viver na água, assim em cada mundo, assim em cada constituição. E a respeito dessas diferentes constituições físicas e dos seres que habitam cada mundo, nós temos aí, através dos desdobramentos ali, a doutrina espírita, através de Francisco Cândido Xavier, através da sua mãe, Maria João de Deus, psicografia do Chico, no livro Cartas de uma Morta, nós temos ali muitas informações acerca de outros orbes. Nós temos ali a informação do planeta Saturno, numa viagem que ela faz a esse orbe para conhecer esse planeta, junto com o seu guia, e lá ela descreve uma paisagem totalmente diferente da nossa. Muito embora a constituição física dos seres é a humana, é a corpórea. Existe água também lá, existem os mares, mas com uma outras cores, vamos dizer assim, a água mais etérea, uma água mais sutil, não tão pesada assim como a nossa. O sol lá tem um tom mais azulado, as vegetações das Samarias também têm esse tom mais azulado. Os seres que povoam o espaço, que povoam a atmosfera ali, as aves, podemos assim dizer, têm uma outra constituição completamente diferente. Para Maria João de Deus eram seres, vamos dizer assim, animalescos, monstruosos de certo modo, mas que o benfeitor esclarece ela que eram seres que detêm uma inteligência muito acima da que nós podemos compreender, de uma sensibilidade também marcante muito acima. Lá, os seres
que habitam não acumulam riquezas, eles desconhecem as guerras, lá eles vivem uma vida mais espiritual, menos material, não há essas preocupações. Os trabalhos que lá existem não são tão penosos quanto aqueles que nós conhecemos aqui, não exigem, não cansam tanto assim do ser. Lógico que existem as desigualdades sociais, mas devido à diferença ou de uns espíritos, de uns seres serem mais evoluídos, mais perfeitos, terem maior inteligência do que outros. Mas a miséria, a falta do necessário, isso não existe nesses mundos. Maria João de Deus nos traz a informação também do planeta Marte, né, dizendo que lá tem um tom um pouco mais avermelhado. Lá também existem mares, só que não tão profundos quanto os nossos, e estão todos interligados. Lá a atmosfera é um pouco mais leve, não é tão pesado assim, se sente melhor, se sente mais leve. A vida lá é mais aérea, os seres não se arrastam penosamente pelo solo, muito pelo contrário, eles deslizam pelo solo, flutuam na atmosfera. Eles têm uma constituição física também diferente da nossa, no sentido dos braços, no sentido de ter certas protusões nas costas que assemelham-se a asas. Então, há essa diferença dos seres, mas também há uma curiosidade muito interessante no planeta Marte, que nós, ao analisarmos ali o Livro dos Espíritos, um pouco mais à frente, quando Allan Kardec, na segunda parte da obra, capítulo 4, da pluralidade das existências, o item encarnação nos diferentes mundos, ele traz uma nota ali falando de Marte, que ele diz que Marte era um mundo inferior à Terra. Mas aí na obra Carta de uma Morta, Maria João de Deus nos revela que Marte é um mundo que avançou mais rápido do que a Terra. Um orbe que então era inferior à Terra e que avançou mais rápido que a Terra. Os habitantes de lá conhecem, não precisaram passar por esse período crítico que nós conhecemos, das destruições, das guerras. A natureza lá não castiga tanto assim eles, quanto nós temos dificuldade aqui ainda com a natureza. Então é um mundo que evoluiu mais rapidamente que o nosso planeta. É um mundo que evoluiu mais rapidamente que o nosso planeta. Quando nós visitamos ali ou recorremos à Revista Espírita de 1858, ali em abril de 1858, Allan Kardec nos traz um diálogo que ele teve com um espírito, um francês famoso na época, Bernard Pacier, que era um oleiro famoso. E então esse espírito, ele vem dar a sua comunicação e ele então nos diz que pertence e que estava habitando o planeta Júpiter, o planeta mais evoluído que nós temos conhecimento da nossa Via Láctea, o mundo mais evoluído que nós temos. E ali ele nos traz muitas revelações acerca desse planeta, a começar pela diferença dos seres. Né? Lá é um planeta onde os seres que lá habitam também têm a forma humana, porém um pouco mais altos do que nós, em termos de estatura mesmo. E a sua constituição física é muito, vamos falar assim, o seu corpo material é muito mais leve, é muito mais etéreo do que nós temos conhecimento aqui. Para se ter uma ideia, nosso corpo material físico ele é tão pesado que ele obscurece por completo o espírito. Tanto é que nós chegamos até mesmo a duvidar da existência do espírito. Em Júpiter, não. Em Júpiter, o corpo material ele é tão mais sutil que ele é capaz que ele não obscurece o espírito. Então eles têm a condição de ver, de certo modo, o que se passa no coração de cada um. O que está dentro do coração de cada um. Por serem espíritos bons, isso, de certo modo, vamos falar assim, não tem problema nenhum. Agora, se isso acontecesse aqui na Terra, muitas seriam as surpresas. Nós pudéssemos devassar o coração de cada um. Então, até nisso nós vemos aí a bondade e a misericórdia de Deus, que oculta isso de nós, de uns para com os outros. Porque senão nós não conseguiríamos evoluir, nós não conseguiríamos de forma alguma, devido à nossa imperfeição, amar o nosso semelhante. Nós soubéssemos de fato o que se passa dentro de cada um deles, dentro de cada um de nós. Então lá, por todos, por ser um planeta onde
somente habitam espíritos de segunda ordem, ou seja, espíritos bons, isso não acontece. Isso acontece, isso não tem problema, porque espíritos que somente querem o bem, somente desejam o bem, são regidos pelo amor. Lá não existe religião, para vocês terem uma ideia, todos fazem culto a Deus e praticam o amor à bondade. Allan Kardec pergunta acerca dos trabalhos que lá eles fazem, e era uma questão que o Espírito começa dizendo que daria muitos outros questionamentos. Ele tenta resumir, de certo modo, dizendo que um dos trabalhos que lá eles fazem muito é justamente ajudar os espíritos imperfeitos em planos mais inferiores a perseverarem no caminho do bem. Olha o trabalho, que magnífico. E o tão complexo e o quão difícil isso é. Nos recordamos de Emmanuel, que disse certa feita a Chico, em uma reunião mediúnica lá na Casa da Prece, que disse que em pouco tempo os papéis iriam se inverter. Os que estavam desencarnados, os espíritos que estavam desencarnados iriam reencarnar, e os que estavam encarnados, no caso do Chico e os demais, iriam desencarnar. Então, iriam auxiliá-los nas suas tarefas, nas suas missões. E então Emmanuel acrescenta e diz, e vocês vão ver o quão difícil é auxiliar o encarnado para que persevere e continue no caminho do bem. Então é uma tarefa muito complexa, mas aí nós vemos mais uma vez a misericórdia de Deus, a sua grandeza, que então nos tutela cada um de nós com um espírito superior, com um espírito que tem a missão de nos colocar no caminho do bem, para trilharmos o caminho do bem. Então Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Muito pelo contrário, muitas das vezes, nós espíritos principalmente, nos preocupamos muito com a questão acerca da obsessão, acerca das más influências, dos espíritos ruins, mas nós nos esquecemos desses seres, nós esquecemos desses espíritos que existem, que estão nos acompanhando para nos auxiliar. Então, ao invés de nós procurarmos pensar somente nesses seres que, de certo modo, ainda se comprazem no mal, que são nossos inimigos, que querem o nosso mal, muitas das vezes, que por ignorância, muitas das vezes, nos incitam ao mal, mas por ignorância, por desconhecerem, de fato, a grandeza do Senhor, o amor do Senhor, nós então perdemos muito tempo nisso, nos esquecemos desses seres, nos esquecemos de sintonizar com eles, nos esquecemos de atraí-los através do bem, através dos bons pensamentos, através da mudança da nossa sintonia, da nossa frequência. Então, a tarefa primordial desses seres é justamente auxiliar os espíritos imperfeitos, os espíritos que estão numa condição inferior ainda. Lá, Allan Kardec pergunta a esse espírito se lá há pouca claridade, porque segundo os cálculos que fizeram na época, o Sol chegaria lá com uma força muito menor do que nós temos conhecimento aqui no nosso planeta. E lá ele diz que lá não há necessidade do Sol, deles viverem à base da luz solar, com a luz solar. Porque o planeta ele era envolvido numa luz espiritual que mantinha relação com os seres que lá habitavam. Então, olha só a evolução, olha só a grandeza deles. O Sol, muitas vezes, é uma estrela justamente para nós, ainda muito materiais, para um mundo ainda muito inferior, muito material. Muito material. Lá, para nós termos uma ideia também, segundo o Espírito e Allan Kardec, os animais lá, são eles que fazem o serviço mais pesado. Olha o tanto que eles são mais evoluídos. Eles que são responsáveis pelas construções em Júpiter. Tem nos homens como Deus, mas com uma inteligência muito acima daquilo que nós temos conhecimento. São eles que fazem esses serviços mais grosseiros, esses serviços, de certo modo, de servirem os homens. Lá não existem aqueles animais que, de certo modo, que para nós são de certo modo, inúteis, como os insetos. Lá não existem, lá todos colaboram, todos trabalham auxiliando os homens. Auxiliando os homens. Então, eles são muito mais inteligentes e desenvolvidos que nós temos do conhecimento. Mas a alimentação desses seres é puramente
vegetal, puramente através de flores. Não existe a alimentação animal, não há necessidade dessa alimentação mais pesada. Lá, ao contrário, eles protegem os animais. Não há necessidade de se alimentar das vísceras dos nossos irmãos, como nós. Ainda temos essa necessidade. Então, muito diferente, muito diversa são as condições desse planeta. Lá eles desconhecem as guerras também, todos andam para o bem, todos trabalham para o bem. Allan Kardec pergunta acerca das riquezas, no qual eles respondem dizendo que lá não há pobreza, não há falta do necessário, mas também eles não acumulam riquezas, não há abundância de recursos supérfluos. Há o necessário para todos, mas sim há uma certa desigualdade social devido a uns serem mais inteligentes, mais aperfeiçoados do que outros, mas lá não há a miséria, não há aqueles que carecem do necessário. Se houvesse, aqueles que muitos tivessem, eles não teriam paz. Esse é o termo utilizado pelos Espíritos. Não teriam paz, e então auxiliariam aquele que falta-lhe o necessário. Então a caridade e o amor é que rege esses seres. A caridade e o amor é que regem esses seres. Pela influência da matéria não ser tão forte, eles já terem vencido a influência da matéria, pelos corpos físicos não serem tão materiais como nós temos o conhecimento que nós sabemos, o espírito, o corpo lá desenvolve-se mais rápido. Então o período da infância ele é muito rápido, praticamente anula a vida da infância. E quando eles envelhecem, a inteligência não é cessada. Então a grandeza do espírito ela não é perdida, nem quando ele reencarna nesse planeta, através da infância, do período da infância, a inteligência não é obscurecida, e nem quando chega a velhice. E o grau de superioridade do planeta está ligado diretamente à longevidade dos seres que habitam esses planetas superiores. Vivem lá cerca, segundo o Espírito Amigo, cerca de 5 séculos, 500 anos uma existência dura. Aí nós vemos mais uma vez a misericórdia de Deus, que no nosso planeta, a encarnação, por mais longa que pareça, 80, 90, 100 anos, é muito curta, comparado a esses outros mundos superiores. Mas justamente com o intuito de abreviar as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as provas pelos quais estamos submetidos, as expiações. Então, mais uma vez, nós vemos aí a misericórdia de Deus, que antecipa, que abrevia a nossa estadia aqui no planeta, justamente nos poupando de maiores dores, provas, expiações. Então, Allan Kardec, ele dá uma pausa nesses questionamentos em O Livro dos Espíritos, e antes dele entrar nesse tema novamente dos diferentes mundos, que vai se dar na segunda parte da obra, no capítulo 4, ali no item Encarnação nos Diferentes Mundos, ele passa antes pelos espíritos, trazendo informações acerca dos espíritos. Ali na questão de número 100, quando ele fala da escala espírita, né, das diferentes ordens que existem de espíritos, na questão 96, um pouquinho antes, ele pergunta se os espíritos são todos iguais, ou se eles podem se melhorar, ou eles se melhoram entre si. Os espíritos respondem que eles são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, aí nas questões seguintes, na questão de número 100, eles nos trazem os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, os espíritos de segunda ordem, né, que são os espíritos bons, e os de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, né, que é a condição que nós nos encontramos ainda, espíritos ainda muito influenciáveis pela matéria, espíritos pelos quais as paixões ainda predominam nesses seres, nesses espíritos. Então, um pouco mais à frente, na questão de número 114, Allan Kardec pergunta se os espíritos são bons ou maus por natureza, ou eles podem se melhorar. No qual os espíritos respondem que eles podem se melhorar. E se melhorando, eles progridem de um grau inferior para um grau superior. Então é isso que marca, muitas das vezes, cada planeta, de acordo com o grau, de acordo com a ordem de cada espírito, de acordo com a categoria desses espíritos, é que define
cada categoria de mundo habitado. Cada categoria de mundo habitado. Então, nas questões 172 em diante, quando Allan Kardec trata novamente acerca, nos traz mais informações acerca dos diferentes mundos habitados, ele questiona se todas as nossas existências se dão no planeta Terra, no qual os espíritos dizem que não. As que aqui se dão são uma das mais materiais, das mais distantes da perfeição, mas não são as primeiras e estão longe de ser as últimas. Então nós estamos num planeta aqui, como nós temos o conhecimento de provas e expiações, onde não são as primeiras encarnações que nós tivemos, mas também não serão as últimas. Mas são uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Nós sabemos que nós avançamos por demais nas questões intelectuais, temos condições, acima de tudo, de compreender agora as grandes verdades morais e então progredir para mundos mais avançados, para mundos superiores do que o nosso. Muito embora com toda essa inteligência que nós possuímos, muitas das vezes nós julgamos que estamos num nível evolutivo ou num grau, numa ordem superior, mas que nós ainda não alcançamos. Nós sabemos e compreendemos o que temos que fazer para alcançar, mas a materialidade, mas as paixões ainda nos escravizam e nos dominam neste momento. Então compete-nos esse esforço para alcançarmos um patamar pelo qual nós não teremos conhecimento acerca mais do mal, onde o mal não vai ter mais espaço dentro de cada um de nós. E poderemos alcançar, portanto, a paz e a felicidade de que tanto nós almejamos. De que tanto nós almejamos. Então, na questão seguinte, 173, Allan Kardec pergunta se a cada nova existência a gente muda para um diferente mundo. Os espíritos dizem que não. Que muitas das nossas existências se dão no mesmo planeta, até que nós consigamos alcançar um grau superior, até que nós possamos e consigamos nos adiantar. No nosso caso, por exemplo, vencermos a influência material. A partir do momento que nós vencermos a influência material, a partir do momento que nós vencermos os interesses inferiores, as paixões mundanas, aí sim, nós teremos alcançado e aprendido muito daquilo que o planeta tem a nos oferecer. Um pouco mais à frente, na questão 177, Allan Kardec pergunta aos espíritos se nós temos que passar pela fieira de todos os mundos, a fim de alcançarmos a perfeição, a fim de alcançarmos a felicidade que está destinada a todos os homens. E os espíritos respondem que não, porque cada mundo representa um grau na grande escala evolutiva. Então nós temos muitos orbes com a mesma categoria. Temos muitos orbes, por exemplo, de provas e expiações. Segundo a informação dada pelos Espíritos um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Pai, os planetas de provas e expiações variam ao infinito. Variam ao infinito. Então nós temos uma diversidade muito grande de mundos da mesma categoria do nosso, de provas e expiações. Automaticamente nos faz recordar do planeta de Capela, quando foram degradados para a Terra, os espíritos que lá ainda se compraziam no mal. Capela estava passando por um período de transição no qual nós estamos passando hoje, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E os espíritos que lá ainda se rebelavam e que permaneciam endurecidos para a sua conversão, para aderirem de fato ao bem, ao amor, de lá foram degradados, foram exilados na Terra, vindo de Capela. Temos o conhecimento, através de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que o nosso mestre, que foi e os recebeu, que os acolheu. Então, eles foram degradados de um mundo de provas e expiações para um mundo ainda que estava saindo de um período, de um processo ou de uma transição de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Um mundo ainda muito inferior na questão de Capela, em termos de evolução que a Capela já havia alcançado. Isso trazia para os espíritos muito sofrimento, porque
abria-se diante deles um imenso campo de lutas. Mas, segundo o que os Espíritos nos revelam, na questão 178 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se nós podemos reencarnar ou encarnar num mundo inferior pelo qual nós estávamos, onde nós já vivemos, os Espíritos dizem que sim, porque lá nós vamos reencarnar em missão, vamos reencarnar para auxiliar e levar o progresso. E assim eles alcançam maiores possibilidades de se adiantarem, de evoluírem ainda mais. E foi o caso que aconteceu com os exilados de Capela, quando vieram ter conosco. Reencarnaram, sim, para, no cumprimento dos seus deveres ali, de solidariedade, de amor, do esforço regenerativo de si mesmo, através da edificação da sua consciência, né, angariando ali mais meios de se adiantarem, mas trouxeram uma grande contribuição acerca da evolução, acerca da intelectualidade, acerca de inovações, de invenções, de descobertas. Então, muito progresso eles trouxeram através das raças adâmicas que nós temos no conhecimento. Foram dispersados em vários pontos do nosso planeta. Nas questões morais também, muitos enviados do Senhor. Tanto é que nós vemos muitas profecias acerca da vinda de um Messias, de um enviado divino, que o Mestre então promete a sua vinda a eles, fortalece-os assim, na luta diária, ali, enviando periodicamente seus missionários, enviando os seus mensageiros. Então nós nunca tivemos abandonados, de certo modo. Nós nunca estivemos e nunca estaremos abandonados. Então, aí nós temos o conhecimento então que há diferentes categorias. E Allan Kardec, ele então, no item de número 13, ele nos diz que do ensino dado pelos Espíritos resulta que muito diferentes são as condições dos mundos habitados. Que está diretamente ligado o quê? Ao grau de inferioridade e de superioridade dos espíritos, dos seres que habitam cada mundo. Então há mundos mais inferiores do que o nosso, há mundos superiores do que os nossos, há mundos na mesma faixa do que os nossos. Então Allan Kardec define, ele diz que não dá para fazer uma classificação absoluta de cada mundo, mas ele consegue, através do seu estado e da destinação de cada mundo, colocá-los, ou vamos dizer assim, classificá-los de modo geral nas diferentes categorias que nós temos do conhecimento. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos ditosos ou felizes e mundos celestes. Mundos primitivos são aqueles mundos pelos quais se dão as primeiras encarnações da alma humana. Se nós tomarmos a Terra por comparação, nós podemos ter uma noção do que é um mundo primitivo no estado inferior, quando nós analisamos ainda as raças selvagens e as raças bárbaras que habitam o nosso planeta. Isso constitui um resquício ou restos do estado inferior do nosso planeta. Mas há mundos primitivos onde são mais inferiores do que essas raças que nós temos no conhecimento. Lá não existe a beleza, lá a forma humana ainda é bastante embrutecida. A única força, a única lei que rege esses mundos é a força, é a única lei que rege esses mundos. Os instintos é que prevalecem nesses seres, esses mundos primitivos. Ainda as paixões, de certo modo, dominam esses seres. Nós vemos também que não há nenhum resquício ali de sentimento, de benevolência, de noção de justo e de injusto. Dominam ali os instintos e as paixões. Nós vemos também nesses mundos que Deus não abandona essas criaturas, porque Ele coloca em cada ser uma vaga intuição mais ou menos desenvolvida na consciência de cada ser, na inteligência de cada ser, de um ente supremo. Isso aqui vai guiá-los, de certo modo, para a sua evolução. Quando nós falamos, portanto, dessas primeiras encarnações,
Me recordo a questão 712 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos por que Deus colocou o atrativo do prazer nos bens materiais. E os espíritos respondem: para instigar o homem no cumprimento da sua missão e para experimentá-la por meio da tentação. Ou seja, nas primeiras encarnações nossas, onde nós somente éramos dominados pelos instintos, tinha somente o instinto, a razão ainda muito longe de se desenvolver. Se não houvesse o atrativo do prazer nos bens materiais, nós permaneceríamos estacionados, parados, e comprometeria, portanto, a marcha do universo. Então Deus, na sua imensa misericórdia, na sua imensa sabedoria, coloca o atrativo do prazer a fim de nos guiar, a fim de termos algo que nos instigasse no cumprimento das nossas tarefas, para o nosso desenvolvimento. Me recordo do livro Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, fotografado por Chico, de Humberto de Campos, que lá ele revela que os espíritos, que de certo modo reencarnavam com a missão de povoar as terras de Santa Cruz, ou seja, o nosso Brasil, a fim de fundar as cidades, a fim de levar o progresso, a fim de fazer as estradas. O que guiava esses espíritos era justamente a busca pelo ouro. A busca pelo ouro. Muitos falharam, muitos cometeram muitos e graves erros, mas todos, como nós temos o conhecimento, ao chegar perto ali do seu desencarne, demonstraram um sincero arrependimento e foram acolhidos pelos benfeitores amigos. Todos. Muito embora fizeram muitas atrocidades em busca pelo ouro, mas que, ao demonstrarem um arrependimento sincero, foram acolhidos pelos benfeitores, foram acolhidos pelo Cristo. Então reencarnaram com essa missão de povoar a nossa terra, de povoar o nosso Brasil. E isso foi feito, isso foi concretizado. E essa missão foi feita. Então o atrativo do prazer, ele tem esse poder em nós buscarmos ali o conforto, buscarmos melhores condições, consequentemente nós evoluímos intelectualmente, consequentemente vem então o próximo passo, que é compreendermos as grandes verdades morais e então acabar por nos depurarmos. Então é necessário o caminho evolutivo, de certo modo, é assim. Quando então nós temos o contato com esse prazer, ainda nessa questão onde nós somos dominados pelos instintos, aí foi então que nasceram as paixões, porque a partir do momento que nós fomos nos desenvolvendo e buscando cada vez mais o prazer, então nascem as paixões, o orgulho, o egoísmo, a inveja, os ciúmes. Por isso, essas paixões são tão difíceis de serem exterminadas dos nossos corações, porque nós a cultivamos por milênios, séculos, milênios. Só agora nós estamos despertando para a realidade espiritual e para a grande verdade da necessidade de extirpar os nossos corações. Então nós estamos diante de séculos e milênios nas sombras. Somente agora estamos despertando. Somente agora estamos despertando para essa realidade. Allan Kardec, na 712A, ele pergunta: qual que é o objetivo da tentação? Qual que é o objetivo da tentação? Os espíritos então respondem: para auxiliá-lo ali a seu desenvolvimento, a desenvolver a sua inteligência e para que vai privá-lo dos excessos. Então a tentação muitas vezes nos chega de uma forma onde nós não conseguimos nos controlar e por diversas vezes nós nos deixamos levar pelos excessos, que então vai nos trazer sofrimento. E a partir daí a gente desenvolve a inteligência e então entende que, preciso brecar ali, não posso me deixar levar pelos excessos, não posso me deixar levar pelas tentações. Então tem como objetivo de nos desenvolver a nossa razão. Os mundos de provas e expiações são mundos pelos quais o mal prevalece, mas também são mundos destinados para que espíritos possam reencarnar e expiar as suas faltas de suas encarnações anteriores. Então é um mundo onde nós vamos expiar as nossas faltas, muitas das vezes, nos mundos primitivos.
nos mundos primitivos. Allan Kardec nos fala que os espíritos que variam infinito, né, os mundos de provas e expiações, mas todos têm um caráter geral, que é servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes às leis de Deus. Por isso que nós vemos muitas pessoas, até mesmo nós, em outras existências, com certeza, uma dificuldade muito grande de aceitar a Deus, de aceitar Jesus, de aceitar a realidade espiritual, as leis de Deus, de nos aparelharmos às leis de Deus, a lei de amor. Então, esse é um caráter geral do mundo de provas e expiações. Espíritos rebeldes às leis de Deus. Espíritos rebeldes às leis de Deus. Espíritos que não querem, de fato, trilhar o caminho do amor. Servem de exílio. Maria João de Deus, quando ela foi fazer a viagem ali para Saturno, ela, em determinado momento, ela volta-se para trás e olha o planeta Terra. E o que ela enxerga? Um mundo de sombras. E ela define um lugar de sombras e um lugar de exílio. Para os mundos de provas e expiações são destinados esses espíritos que se mantêm ainda rebeldes às leis de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, permite que espíritos bons reencarnem no nosso planeta para que nos ajude com o progresso, para que nós possamos entender e compreender a necessidade da mudança e para que nós possamos, então, ter ali o exemplo e saber qual rumo trilhar, para onde seguir. Muitos dos espíritos inferiores que nós vemos ali na classificação de Allan Kardec, na escala espírita, esses espíritos imperfeitos, muitos e a maioria deles não são espíritos maus, não são espíritos mais ligados diretamente ao mal, mas são espíritos que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. E que muitas das vezes se deixam levar pelo exemplo dos maus. Porque o mal, ele prevalece, ele faz mais barulho do que os bons são tímidos, como dizem os espíritos. Então, a partir do momento em que nosso planeta, os bons forem se depurando, os espíritos forem se melhorando, quiserem trilhar o caminho do bem, e então esses espíritos que, de fato, ainda ali não sabem muito bem, não praticam o mal, mas também não praticam o bem, então eles vão compreender e vão conseguir se depurar, vão conseguir trilhar o caminho do bem. Agora, aqueles que ainda se comprazem no mal, como nós temos o conhecimento, serão exilados da Terra e irão para mundos ainda inferiores, mundos de provas e expiações, mas uma condição ainda um pouco inferior a que nós temos o conhecimento aqui eles vivem hoje no nosso planeta. Nos mundos de regeneração, são mundos onde a alma ainda tem o que expiar, mas ela aure novas forças e repousam das fadigas da luta. Esses mundos de regeneração, eles servem o quê? Vamos dizer assim, eles ficam entre os mundos de provas e expiações e os mundos superiores. Eles servem de transição de mundos de expiações e provas para mundos ditosos e felizes. Então, esses espíritos ainda que têm ainda o que expiar, têm ainda que ser provados, eles adquirem o que? No mundo de regeneração? A calma. Eles não precisam, eles não passam ali mais pelas pungentes expiações, pelas dores, pelo sofrimento das pungentes expiações. Eles ainda têm que provar, mas eles não se deparam com um mal tão grande como nós temos o conhecimento aqui no nosso planeta. Ainda são sujeitos ali à materialidade, né? Ainda são sujeitos ali às necessidades do corpo físico, que o corpo físico nos impõe, né? Os desejos, as sensações mundanas, mas esses espíritos, eles não mais são dominados pelas paixões desordenadas que nós somos escravizados. Lá não existe mais os ciúmes, a inveja, o orgulho, o egoísmo, mas se vê escrito na fronte de todos os seres a palavra amor. Há uma perfeita equidade que preside as relações sociais,
E lá eles têm o conhecimento não da felicidade completa, mas já tem um conhecimento ali da aurora da felicidade. Lá o bem já, eles já conseguem ali ter maiores recursos para acabar por depurar. Há necessidade das provas, há necessidade de serem provados ainda, mas sem as dores pungentes da expiação, que a expiação nos traz, que a expiação nos provoca. Os mundos ditosos e felizes são mundos onde o bem prevalece, não existe mais o mal ali, somente existe o bem. São cercados ali, são de espíritos, somente espíritos bons, lógico, dentro das diferentes ordens dos espíritos bons, mas são mundos pelos quais já desconhecem as guerras, não existem mais as paixões, são espíritos onde a matéria não exerce muito ali não prevalece nos seres, que é o que nós estudamos e temos conhecimento acerca de Júpiter, um mundo ditoso, um mundo feliz. E para finalizar, os mundos celestes, né, que são mundos onde destinados às almas já purificadas, as almas que chegaram à perfeição. Mas vai lembrar que essas almas, esses espíritos, não ficam circunscritos a um lugar só, que elas podem estar por toda parte, e assim o fazem, a fim de nos auxiliar, assim, a fim de auxiliar a todos aqueles que necessitam de chegar à perfeição, de avançar. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz.